Bom dia a todos e a todas. Quero, nessa oportunidade, cumprimentar a todas as autoridades presentes, pesquisadores, estudiosos, interessados. Cumprimentar aqui também a doutora Priscila Rainer, com quem tenho a honra de poder compartilhar dessa sessão. E também, como todos nós aqui, compartilho do sentimento não só de ter participado da criação do Núcleo de Estudos da Violência, da qual eu vou falar, mas também de ter convivido com o Dr. Paulo Mesquita, né, cuja convivência foi... ela é uma convivência inesquecível, né. Quero também lembrar a memória de um outro pesquisador, também recentemente falecido, o Dr. Eduardo Brito, que também nos deixou recentemente e para o qual também gostaria de que, nesta oportunidade, deixar registrado aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho que ele também desenvolveu no Núcleo de Estudos da Violência. Eu vou tentar fazer algumas breves considerações sobre as origens do núcleo, sobre o que é o núcleo, né, enquanto um centro de reflexão e de produção de ideias, de debate, né, mais com o objetivo, de alguma maneira, de introduzir a este seminário do que, propriamente dizendo, abordar o tema que vai ser objeto desse seminário. O núcleo, na verdade, ele começou de um modo, como vários centros, de um modo bastante informal, no ano de 1987, na verdade, por uma iniciativa do professor Paulo Sérgio Pinheiro. Eu, naquele momento, havia pouco ingressado nos quadros da universidade. Naquela época, no Departamento de Ciências Sociais, o professor Paulo Sérgio também pertencíamos, e em 1987, o Departamento de Ciências Sociais foi, na verdade, dividido, e, a despeito da divisão, o professor Paulo Sérgio e eu decidimos, então, criar um núcleo de estudos da violência, inicialmente pensado como um núcleo de estudos de direitos humanos, mas resolvemos achar que talvez, naquele momento, politicamente, fosse melhor nomeá-lo de Núcleo de Estudos da Violência, né. Eram bastante modestos, como todos os inícios. As atividades iniciais tinham por sede a sala do professor Paulo Sérgio, a minha sala. As nossas salas eram salas contíguas, né, eram salas próximas, e nós começaram os primeiros bolsistas de iniciação científica. Logo em seguida, um ano depois, a professora Ana Secadia veio agregar ao núcleo, e daí é o momento que o núcleo, vamos dizer assim, começa de fato a existir como uma instituição. E o núcleo foi oficialmente criado como um núcleo de apoio à pesquisa vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo em 1990, né, embora nós tivéssemos praticamente 2 anos antes ter iniciado as atividades. Bom, é preciso que a gente nunca não esquecer, quer dizer, quando nós criamos o núcleo, nós estávamos ainda atravessando um período de transição e de consolidação da ditadura para a democracia, né. Já tínhamos a Constituição de 1988, já estávamos num processo de reconstrução da normalidade democrática, mas a sociedade brasileira ainda, na verdade, estava num longo processo de mudanças no sentido de estabilização das instituições democráticas e de confiança na democracia como um modelo de organização da sociedade e da vida política e pública no Brasil.
Quando eu, Paulo Sérgio, Nancy Cardia, pensamos o Núcleo de Estudos da Violência, na verdade, nós pensamos inicialmente como um centro de pesquisa, né, que teria por objetivo reunir pesquisadores que se ocupariam dos temas ligados às graves violações de direitos humanos. Né. Pensamos que agregar jovens pesquisadores que pudessem desenvolver, colaborar nos trabalhos, de maneira que eles pudessem, ao longo do tempo, completar sua formação nesta área, ou seja, um dos nossos objetivos era, sem dúvida alguma, formação de recursos humanos. Um terceiro objetivo, organizar vamos dizer assim, um centro de documentação, né, que permitisse reunir dados, bancos de informações, que permitisse, de alguma maneira, recolher documentos das mais diferentes origens, de órgãos oficiais, mas também de órgãos, agências não governamentais, e que nos permitisse, de alguma maneira, né, refletir continuamente sobre graves violações de direitos humanos e, ao mesmo tempo, que a gente pudesse, de alguma maneira, intervir no curso dos acontecimentos. Né. Eu acho que essas primeiras tarefas, quando nós começamos, elas eram ainda bastante, vamos dizer, eram atividades bastante tímidas, mas com o apoio da Fundação Ford, que eu acho que é importante ressaltar aqui, e de agências como o CNPq, a FAPESP. Né? Nós fomos adensando a constituição de equipes, né, através de bolsas, através de recursos para a realização da pesquisa, que foi de alguma maneira adensando o nosso trabalho e a nossa reflexão. Né? Desde a criação do núcleo, nós tínhamos um eixo bastante claro e que, embora ele tenha se desdobrado em função dos acontecimentos atuais, né, ele persistiu. Como eu havia dito, nós estávamos, naquele momento, num período de transição da ditadura para a democracia e que colocava desafios, né, bastante acentuados para a consolidação da democracia no Brasil. Quer dizer, nós partimos da hipótese de que a transição era uma etapa, mas a transição não se esgotava com a Constituição ou com a criação das instituições. Quer dizer, ela implicava num processo de consolidação e que significava, por fim, as graves violações de direitos humanos, e significava aumentar a confiança do cidadão nas leis, nas instituições, nos governantes, na sociedade democrática e republicana. Isso significava, em outras palavras, que as tarefas que tínhamos naquele momento eram tarefas imensas. Né? Era, por um lado, entender a violência que se passava na sociedade, por outro lado, entender as resistências à consolidação da democracia e à universalização dos direitos humanos, e terceiro, entender a nova ordem democrática com as suas instituições encarregadas de promover direitos, de proteger os cidadãos, né, sobretudo universalizando o acesso às instituições encarregadas de promover o bem-estar e a justiça. Né. Por isso, a nossa grande questão teórica naquele momento era entender a ambiguidade entre uma sociedade que acenava para a democracia, mas que ao mesmo tempo convivia com poderosas forças de resistência à democracia e à universalização dos direitos humanos. Como se sabe, as experiências ocidentais, elas caminharam no sentido, não é, de, à medida que a democracia se consolidava, não é, haver uma espécie de uma pacificação interna das sociedades. Não é. As leis se encarregariam, de alguma maneira, de ser instrumentos orientadores da resolução de conflitos sociais, não é, e os conflitos legítimos seriam necessariamente carreados para as instituições e resolvidos segundo regras de pleno respeito aos direitos de todos, né, e sobretudo aos direitos fundamentais da pessoa humana.
o que nós verificávamos no Brasil, ao contrário dessa experiência, é que o avanço da democracia, pelo menos naquele momento inicial, né, da transição para o início do processo de consolidação, não tinha sido acompanhado da pacificação. Ao contrário, o que nós vimos foi a explosão de conflitos em vários níveis da vida da sociedade. Né? De um lado, o crescimento do crime, né? E particularmente dessa modalidade do crime organizado, né? Colocando em confronto formas tradicionais de contenção da violência baseados na repressão indiscriminada com, né, essas modalidades de crime organizado que colocavam a sociedade em situação de medo, insegurança e em situação de perigo. Por outro lado, a explosão de graves violações de direitos humanos, execuções sumárias praticadas por grupos de extermínio, linchamentos, que ainda são fenômenos constantes, e uso abusivo da força policial, a violência policial sobretudo, em situações de contenção, em situações de repressão legal, e que muitas vezes vitimavam pessoas, muitas delas inocentes, e outras que, ainda que estivessem sob suspeita de haverem cometido crimes, na verdade eram executadas sem direito à defesa, sem poder se defender de acordo com as regras do Estado democrático de direito. Então, eu diria que nesses primeiros 10 anos de existência do núcleo, nós fomos muito marcados por essa agenda, a agenda da transição e da consolidação da democracia. Eu queria aqui registrar alguns projetos que nós desenvolvemos naquele período e que foram de extrema importância. Um projeto financiado pela FAPESP e pelo CNPq, Continuidade Autoritária e Construção da Democracia, um projeto muito importante que, de alguma maneira, solidificou o nosso entendimento sobre direitos humanos e democracia. Uma das maiores tarefas que tivemos que enfrentar no núcleo foi a criação de um solo e de um território teórico, metodológico e temático comum que nos permitisse, de alguma maneira, trabalhar as diferentes questões e os diferentes objetos. Estudos também sobre crianças e adolescentes, tanto na condição de vítimas da violência, quanto na condição de autores de infrações penais. Estudamos também o papel da polícia, o desempenho da polícia, organização, seleção, treinamento e formação de policiais. Fizemos também estudos sobre democracia e direitos civis no Brasil, violência institucional, preconceito racial e justiça criminal, surveys nacionais que vêm sendo realizados até hoje sobre valores, crenças, atitudes e comportamentos em relação aos direitos e à justiça, uso da força letal pela polícia. Eu diria que esses projetos, nesses primeiros 10 anos, constituíram, de alguma maneira, um grande lastro que nos permitiu também traduzir resultados de pesquisa em trabalho de intervenção no debate público e na formulação de políticas públicas. Eu acho que um dos grandes desafios que se colocou do ponto de vista institucional para o núcleo de estudos da violência foi o de aliar conhecimento científico com intervenção competente no debate público. Foi uma relação que eu diria dialética, no sentido de que a ciência, de alguma maneira, informou o nosso olhar sobre os problemas sociais e foi a dinâmica da sociedade, com os problemas colocados pela sociedade, que, de alguma maneira, animou o exercício de reflexão intelectual e o exercício de pesquisa e investigação. Não somos uma organização de defesa dos direitos humanos no sentido de apenas realizarmos intervenção. Somos um centro de investigação, mas um centro de investigação que não é apenas um escritório de produção de pesquisa. É, na verdade, um escritório é um conjunto de pesquisadores que produzem uma pesquisa, e essa pesquisa, de alguma maneira, ela tem um olhar voltado para a construção de uma experiência democrática de respeito aos direitos humanos. Nesse plano, nesse âmbito, o Núcleo de Estudos da Violência realizou
inúmeras atividades, né? Já foi ressaltado aqui o Plano Nacional de Direitos Humanos, né? Os relatórios nacionais de direitos humanos, relatório brasileiro para o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, um seminário que foi muito importante, São Paulo contra a Violência, promovido pelo NEV e pela Fundação Roberto Marinho e Rede Globo, que deu origem, que possibilitou a criação do Instituto São Paulo contra a Violência, né? Programas de intercâmbio do núcleo com centros de educação e direitos humanos com outras universidades, né? Universidade de Colômbia, Universidade de Ottawa, né? Visando muitas vezes não só intercâmbio entre pesquisadores, mas também transferência de conhecimento. Criação do Conselho Estadual de Direitos Humanos, associação com a Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, que tem sido uma parceira presente e constante, Programa de Rede de Observatório dos Direitos Humanos, Jovens dos Direitos Humanos, o Guia NEV de Direitos do Cidadão, que é um site de disseminação de conhecimentos, né? E cursos cursos à distância, né? Que envolve organização em segurança pública e justiça criminal e que, de uma maneira geral, tem por objeto propiciar aos formuladores de políticas de segurança e justiça a melhoria da qualidade do seu trabalho e da sua intervenção. Eu quero, nesses poucos minutos ainda que me restam aqui nesta intervenção, apenas lembrar que hoje vivemos um momento novo na história brasileira. Quer dizer, vivemos uma experiência de consolidação democrática, vivemos uma experiência de instituições sólidas, né? Afinal de contas, passamos, acho que pela primeira vez na história do país, pelo impeachment de um presidente da República sem interrupção do Estado de Direito, né? Quer dizer, vivemos hoje um momento novo de consolidação, de acentuada transformação da sociedade brasileira, né, em todos os campos, no mercado, nas relações políticas, na relação entre gêneros, gerações. Né? Podemos dizer que hoje vivemos um momento profundamente enriquecedor na sociedade brasileira. Mas isso não significa que as tarefas de investigação e de proteção dos direitos humanos estejam encerradas. Né? O núcleo, com o projeto de criação, ele cedia, né, um CEPID, que é um centro de referência em termos de pesquisa, educação e difusão de conhecimento, um projeto de financiamento da FAPESP por 11 anos, que está se encerrando daqui a 2 anos, e o núcleo também hoje é sede de um Instituto Nacional, também com apoio do CNPq e FAPESP, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Democracia e Segurança Cidadã. Acreditamos que as tarefas de direitos humanos são tarefas contínuas. Né? Nós não temos, direitos humanos não terminam. Né? A sociedade, na sua dinâmica, cria problemas novos, né? E as nossas tarefas de investigação persistem. Com isso eu quero dizer que nós nos sentimos profundamente honrados de poder, neste momento, adensar a reflexão sobre o passado, né, resgatar o direito à memória, né, resgatar o direito à verdade, né, e poder compartilhar com outras experiências internacionais o encaminhamento de questões que nos permitam, de alguma maneira, avançar na descoberta da verdade e que, por sua vez, fortaleça a crença dos cidadãos nos direitos humanos, nas leis, nas autoridades e nos governantes legitimamente eleitos. Essa tarefa de alguma maneira, articular conhecimento científico com a vida social e política democrática persiste sendo uma das nossas principais tarefas. A indivisibilidade dos direitos humanos continua sendo nosso horizonte político e intelectual. E acompanhar as mudanças pelas quais passa a sociedade, nos seus avanços, mas também nas suas novas questões, persiste sendo a nossa tarefa. Eu espero que essa reunião possa nos proporcionar
uma oportunidade e, sobretudo, que se inicia com esta conferência que vamos aqui ouvir sobre as experiências internacionais com relação às comissões de verdade. Muito obrigado.